Todo mundo junto e misturado agora para que a gente possa entender, inclusive, essas novas investigações que o governo dos Estados Unidos quer fazer no Brasil. Eles agora estão de olho no Pix. Inclusive, a nossa apresentadora Amanda Klein, que apresenta o Mercado Aberto aqui logo cedo no canal UOL, publicou há pouco uma apuração e uma reportagem trazendo aí a preocupação neste momento no governo em relação a essa nova investigação, a essa nova investida do governo de Donald Trump no Brasil. A Amanda Klein escreve aqui na sua coluna que um alto diplomata do Itamaraty, com acesso direto a Lula, disse à coluna que a investigação aberta na seção 301 pelo governo americano é uma bomba atômica na área comercial. Segundo ele, abre aspas, é como negociar com um revólver na cabeça. A decisão surge num contexto de política de ameaça ao Brasil de modo geral. Dadas as declarações anteriores de Trump sobre o Bolsonaro e redes sociais, é uma atitude muito hostil. Na leitura desse diplomata, desencadeia um processo quase que irreversível, disse ele, abre aspas, estreita o espaço para a negociação. Se houver condenação, há medidas que os Estados Unidos são legalmente obrigados a tomar. É um processo muito grave e perigoso, é o que disse esse diplomata. Bom, as investigações de práticas comerciais potencialmente ilegais, né, que é a chamada seção 301, dura no mínimo 12 meses e pode ser estendida. A nota publicada ontem à noite pelo Escritório de Representação Comercial americano cita várias frentes de investigação comercial contra o Brasil. Entre elas, comércio digital, serviços de pagamento, tarifas preferenciais injustas, falta de aplicação de medidas anticorrupção, pirataria, etanol, propriedade intelectual e desmatamento. É muita coisa que está nessa lista do governo americano para ser investigado no Brasil, e entre eles o Pix, que inclusive é um dos assuntos mais falados neste momento nas redes sociais como uma preocupação dos Estados Unidos. Nós estamos em contato neste momento com uma advogada, ela é especialista em Direito Internacional, professora, autora, doutora também em Direito Internacional, professora de Relações Internacionais da PUC, a Elaine Gonzaga, conosco ao vivo para nos ajudar a entender essa nova investida americana contra o Brasil. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Abre seu microfone que está desligado ainda, por favor, professora. Vamos lá, ela está conectando. Achei interessante essa fala desse diplomata, Amanda Klein. Está me ouvindo? A gente não está ouvindo. Vamos lá, Josias, vamos para esse ponto. Você também considera uma bomba atômica, Josias? Forte essa declaração, não? Que é uma bomba, né, Fabíola? Eu acho que está mais para bomba H do que uma bomba atômica, né? Porque você criou uma multiplicidade de alvos, né? Que a vítima do ataque, que no caso é o Brasil, a vítima da investigação, não sabe nem o que fazer para reagir, porque vai do Pix, vai para contrabando, vai para corrupção. Então, aparentemente, há um desejo do Trump de recolher pretextos para criar caso. Então, o objetivo final é criar um caso com o Brasil. E ele vai ter muito material para isso. Porque uma investigação como essa, que você procura pretextos a granel, evidentemente, algum pretexto ele vai encontrar, Fabíola. Então, mostra a disposição do Trump de criar caso. Ele já está criando, vai criar ainda mais. Então, me parece uma bomba H, que é uma bomba que deixa o inimigo desnorteado, né? É um ataque que ninguém sabe muito bem por que foi feito, mas que tem um grau de destruição que é bastante grande, né? Vamos lá, agora a professora já está conectada conosco. Vamos lá, professora. O que significa essa nova investida dos Estados Unidos contra o Brasil? E a senhora também considera essa gravidade, quer dizer, foi visto aqui por um diplomata como uma bomba atômica? Olá, Fabíola. Olá, Josias. Olá, Ronilson. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Apesar desse probleminha no início, espero que a conversa seja produtiva.
É óbvio que essa medida é uma medida que retoma um histórico de restrições e de pressões exercidas pelos governos dos Estados Unidos, mas falar que é bomba atômica é supervalorizar uma medida que já foi utilizada em outros momentos. É muito importante a gente lembrar que as investigações da Seção 301 existem desde 1974. Eu mesma trabalhei até 2013 praticamente com uma congênere, uma similar dessas medidas, que eram as investigações antidumping, só com esse tipo de questão, então não existe nenhuma novidade. E entre 1994 e 1998, o governo dos Estados Unidos utilizou e fez várias investigações, inclusão do Brasil na watchlist por diversas vezes. Então, não é uma novidade na relação Brasil-Estados Unidos esse tipo de pressão exercida. O que aparenta de novidade? A utilização dessa medida depois das negociações da OMC. E isso representa também, em alguma medida, um aprofundamento dos argumentos utilizados pelo governo Trump para a adoção de medidas. Até hoje, ele estava usando principalmente medidas baseadas na segurança nacional e na emergência nacional. Agora, essas medidas vêm na introdução da discussão das pautas de comércio desleal. É óbvio, a gente sempre fala, poder pode, mas vai ser válido e vai repercutir, vai ter legitimidade e estabilidade por grande tempo essas investigações. Isso é o importante da gente pensar nesse momento. O fato de ser iniciada uma investigação, primeiro, não quer dizer que essa investigação vai ser bem sucedida, que ela vai terminar num mandato, no próprio mandato do governo Trump. É muito comum que essas medidas sejam investigadas ou sejam resultados de investigações por 2, 3, 4 anos. E hoje muita gente tem discutido a estabilidade do próprio mandato do Trump, quanto mais a possibilidade dele ser reeleito. Então, é mais uma medida de aprofundamento, de tentativa de discussão e deslegitimação das políticas alheias. Mas, por outro lado, honestamente, a gente precisa ver isso como uma certa preocupação dos Estados Unidos com a perda do espaço que os sistemas dos Estados Unidos têm tido nas relações econômicas. A gente já falou em outros momentos, por exemplo, da preocupação e de como os Estados Unidos consideram que a desdolarização do comércio internacional, que é uma medida que nos favorece, é uma ameaça à sua segurança nacional, e não tem como falar, a gente vai deixar de discutir isso porque os Estados Unidos consideram uma ameaça à sua própria segurança, porque ele perde espaço de hegemonia econômica, não tem como abrir mão dessa discussão. E agora a gente vê essa discussão com outro sistema de pagamentos alternativos que é inventado no Brasil. É muito importante a gente pensar que o Pix é uma inovação brasileira, que já está sendo estudada, repercutida e que pode ser difundida internacionalmente, e que é mais uma perda de espaço dos Estados Unidos nesse aspecto.